Então, gente, dando continuidade, né, a essa discussão sobre o ambiente, nós vamos conhecer um pouco agora sobre o ambiente externo das organizações, que passa a ser algo novo para a gente, já que até o momento a gente só discutiu o que existe dentro da organização. Mas o que é que existe fora dessa organização e que a influencia tanto de forma direta quanto de forma indireta? Por quê? Porque o ambiente externo ele é dividido em ambiente contextual e em ambiente operacional. No ambiente contextual, a gente vai ter aqueles fatores que vão influenciar de forma indireta, como os fatores demográficos, os fatores político-legais, os fatores econômicos, os fatores sociais. Enquanto no ambiente operacional, eu vou ter todos os elementos que interagem de forma direta e próxima com a empresa, como os clientes, os fornecedores, outras instituições, como aquelas que fornecem crédito para a organização, os meios de comunicação social, os sindicatos, entre outras organizações que agem diretamente influenciando aquela organização, influenciando o seu ambiente interno. Então, a gente vai começar a discussão pelo ambiente contextual, pelos fatores demográficos, certo? Que nada mais são do que a composição de uma dada população. E essa composição se dá, por exemplo, na faixa etária. Tem países, por exemplo, que eles vão ser formados por uma população mais jovem, enquanto outros vai ser uma população mais idosa. Se a gente for pensar o caso da Itália, como a gente está vendo agora, né? Há uma população bem idosa na Itália, o que aumenta a quantidade de pessoas pertencentes ao grupo de risco. A faixa etária daquela determinada localidade é de pessoas mais idosas, certo? Taxa de crescimento. Tem países que eles crescem exponencialmente, como é o caso da China, que existem bilhões de habitantes. A gente tem também países onde há uma diversidade de gênero, de raça, e religiosa, e que isso, consequentemente, vai influenciar nas organizações, porque as organizações vão precisar ser abertas a essa diversidade, evitar as discriminações, evitar os preconceitos. Existe também a distribuição geográfica. O nosso país, por exemplo, é dividido nas regiões, né? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Sul, né? Que tem uma composição da população que vai demandar alguns serviços, enquanto outras não, certo? Tem regiões, por exemplo, que têm uma vocação para o turismo e que isso vai demandar bens e serviços das organizações que sejam direcionados para o turismo, enquanto outras regiões não vão ter essa vocação, entende? O tamanho da família também influencia na composição do consumo e, consequentemente, o que é exigido das organizações. Por exemplo, famílias maiores, elas vão demandar alguns serviços, como, por exemplo, carros maiores, e isso faz com que as organizações elas se preocupem com essa composição das famílias, para que atenda melhor esses clientes. O nível educacional também influencia, né? Porque uma região com um nível educacional mais alto exige que as organizações que lá se estabeleçam abram vagas para essas pessoas mais qualificadas, né? A questão da ocupação profissional também. Qual é a composição de profissão em uma determinada região que vai favorecer o estabelecimento de determinada organização, e se não há profissionalismo nessa região, o que é que a organização vai fazer, como ela vai treinar esses indivíduos, né? Digo para vocês, por exemplo, que na minha cidade se estabeleceu uma empresa de colchões e que antes dela se estabelecer, ela treinou o pessoal da cidade para que essas pessoas assumissem cargos de gestão quando a organização fosse aberta. Então, trabalhou-se a questão da ocupação profissional dentro da localidade para poder atender às necessidades da organização. Então, os fatores demográficos, eles afetam o tamanho do mercado, eles afetam a composição e a força de trabalho e as características dos clientes, certo? Então, por exemplo, em algumas regiões, uma organização ela vai ter sucesso e vai crescer naquele mercado e vai se expandir. Já em outras regiões, não. Então, por exemplo, uma região onde as pessoas valorizem muito comida vegana, organizações
que trabalham com comida vegana vão obter sucesso nesses ambientes. Outra questão seria a composição e a oferta de trabalho. Se a gente for pensar, no caso que eu falei para vocês da Erval, da empresa de colchões que se estabeleceu na minha cidade, ela observou que a população não tinha a qualificação necessária para o serviço que ela ia oferecer e ela se preparou para isso antes mesmo de funcionar dentro da minha cidade. E as próprias características dos clientes, como eu falei para vocês, uma sociedade mais idosa vai exigir determinados tipos de serviço, que as organizações levem em consideração essas faixas etárias e essas necessidades desses públicos, seja uma população mais jovem ou seja uma população mais idosa. Já os fatores socioculturais também pertencentes ao ambiente contextual, a gente pode citar alguns valores, normas, estilos de vida, costumes de uma dada população que precisam ser levados em consideração pela organização que lá está se estabelecendo ou que quer se estabelecer. Então, a gente tem vários exemplos de organizações que procuram se adequar a esses fatores culturais, como é o caso do McDonald's, que a cada região ele tenta utilizar ingredientes ou produtos que remetam àquela região, como é o caso do milkshake de maracujá, que eu já falei para vocês anteriormente, quando a gente estava falando um pouco sobre o estudo de Hofstede. Então, fatores socioculturais, eles demandam atitudes dos gestores, ou seja, os gestores eles não podem fechar os olhos a essas necessidades que a população tem e que seus valores sejam reconhecidos, de que sua cultura seja considerada importante no produto que ele está oferecendo. Outros fatores são os fatores econômicos, ou seja, a forma como a economia está se comportando vai influenciar a forma como a organização ela tem sucesso ou tem fracasso no mercado. Então, tendências de expansão ou recessão da economia. A gente tem visto falar muito nisso nos últimos dias, de que o nosso país, existe uma tendência de recessão, não só o nosso, mas todos os países do mundo, em virtude do isolamento social. Se há isolamento social, as pessoas não produzem e a economia não gira. E isso também reflete no produto interno bruto, que o nosso país, há previsões de que ele não cresça esse ano, em virtude justamente do isolamento social, A questão do nível salarial também, quanto o salário está valorizado ou não, que isso reflete também no poder de compra das pessoas, se elas terão possibilidade de consumirem, de ter acesso aos bens que necessitam, ou até aqueles mais supérfluos mesmo, aquelas necessidades que vão além das básicas, como a gente viu na pirâmide das necessidades de Maslow, se há uma tendência inflacionista ou deflacionista, ou seja, se a moeda ela está sendo valorizada ou não, se a taxa de câmbio em relação a outras moedas ela está sendo valorizada ou não, as tarifas de importação e de exportação que refletem no preço do produto que a gente vende, no produto que a gente compra de outros países, a balança comercial, se ela está superavitária ou deficitária. O que é isso? Uma balança superavitária é quando nossas receitas, ou seja, o que a gente ganha, o que a gente recebe, o que a gente arrecada, é maior do que o que a gente gasta, ou seja, nossas despesas. Enquanto uma balança deficitária, a gente gasta mais do que o que a gente recebe. E é o que provavelmente vai acontecer no nosso país esse ano, porque está sendo direcionado uma série de recursos do Estado para o auxílio emergencial, tanto de pessoas baixa renda, quanto de microempreendedores individuais, de autônomos. Então, isso também é um fator econômico que pode influenciar no funcionamento das organizações. A taxa de desemprego também é um fator econômico que pode influenciar no funcionamento de uma organização, assim como os custos energéticos, ou seja, os custos que são utilizados para produzir algo. Dentro dos fatores econômicos, a gente vai ter dois tipos de mudança que vão influenciar, se uma pessoa, se uma organização, um gestor, ela vai investir
em determinado mercado, em determinado produto, certo? Então, mudança estrutural. Elas seriam modificações transformadoras dos alicerces de funcionamento de uma economia. Então, a mudança estrutural, um exemplo, pode ser a mudança de moeda. No nosso país, na década de 80, houve várias mudanças no tipo de moeda que a gente tinha, cruzado, cruzadinho, cruzado novo, cruzado real, enfim, vários tipos de moeda que eram os planos de estabilização. Isso eram mudanças estruturais, porque mudavam a forma como o dinheiro era visto no país. Já a gente tem mudanças conjunturais ou cíclicas, que elas são mais comuns de acontecerem e acontecem sempre, que são as oscilações em variáveis econômicas, como aumento e declínio de taxa de juros, de câmbio, inflação. A gente sempre vai ter uma taxa de inflação, a gente sempre vai ter um reajuste nas taxas de juros. Então, isso é algo que sempre acontece. Então, se uma organização ela está em um ambiente onde há uma recessão econômica, é muito mais difícil dela conseguir, por exemplo, capital para investir no seu negócio. É muito mais difícil dela contratar mais pessoas, vai reduzir a quantidade de empregos, consequentemente aumenta a taxa de desemprego. Os fatores econômicos são isso. O quanto os fatores relacionados à economia, as mudanças estruturais ou conjunturais podem influenciar o funcionamento de uma organização em um dado mercado. Já os últimos fatores que a gente vai ver do ambiente contextual são os fatores político-legais, ou seja, são aqueles que resultam de um processo político, ou seja, de uma discussão no âmbito do nosso setor público, certo? E essas variáveis políticos legais podem ser a estabilidade política, ou seja, quando os ideais eles permanecem ao longo de um tempo, como aconteceu quando a gente tinha os governos Lula, Dilma, eles tinham ideais que norteavam o seu governo que eram semelhantes, que eram muito parecidos. Então, isso era uma certa estabilidade política. O clima ideológico geral, que também seria isso, quando há uma consonância das ideologias, das ideias, as próprias políticas econômicas, se elas são mais liberais ou se elas são mais restritivas. Políticas econômicas mais liberais, elas buscam desenvolver o mercado, né? Que o livre mercado aconteça, enquanto as restritivas não, há uma retração maior do mercado. A legislação laboral, que nada mais é do que a legislação trabalhista, que houve uma mudança recente, uma mudança principalmente na Previdência, né? Então, isso são fatores políticos que influenciam na organização, porque elas precisam se adaptar a essas mudanças legais. A legislação antimonopólio, que é para evitar que uma organização ela detenha o poder sobre um determinado mercado. Antigamente existia muito isso, mas hoje em dia não se pode permitir isso. É necessário permitir a livre concorrência entre as empresas. Prática de lobby, que é quando as empresas elas tentam acessar recursos públicos através de meios ilícitos, ou seja, tentar influenciar nas decisões políticas, e a gente sabe que existe muito isso. E todas as regulamentações governamentais. Quando se institui um novo imposto, isso influencia no funcionamento de uma organização. Ou quando se permite a isenção, feito está acontecendo agora, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele está suspenso neste momento de pandemia, e isso influencia para que organizações que pagam este imposto já tenham um custo a menos, já que elas têm vários outros custos para arcarem. Outro fator do ambiente contextual, disse a vocês que aquele era o último, mas ainda tem um fator tecnológico, né? O fator tecnológico, ele é muito importante porque a gente está numa era da informação, que a gente tem uma influência muito forte das tecnologias da informação e da comunicação. Então, a inovação tecnológica de produtos, sejam eles bens ou serviços, os processos, ou seja, a forma como esses produtos são feitos, os materiais que são utilizados, a legislação sobre patentes, ou seja, sobre propriedade intelectual, os programas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento e as normas de qualidade são fatores que influenciam as organizações. Cada vez mais as organizações que não inovam, elas fracassam no mercado. É preciso pensar novas formas de se manter nesse mercado, e isso inclui a tecnologia. Se a gente for pensar, eu vi um caso